Pai. Já te sentimos, estamos te sentindo, mas nós queremos mais. Nosso coração está aberto para ouvir a Tua voz através do Teu Filho nessa hora. Em nome de Jesus, joga por terra toda interferência, todo cansaço, todo desânimo, Pai. E fala conosco com autoridade, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber o servo do Senhor com aplausos. Amém. Podem sentar, por favor. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Muito calor, né, irmãos? Mas não dá para fugir. E mesmo assim, cá estamos nós, mais uma vez. E isso se chama amor, como o pastor falou. E nós vamos falar um pouquinho de amor hoje. No Evangelho de Mateus 22, 34. Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, irmãos? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Qual é esse pano de fundo? O que está acontecendo aqui nesse momento? Jesus, ele está no templo. E era comum quando o rabino ele parava para ensinar, principalmente no templo, tinha os lugares reservados, a multidão se aglomerava para escutar o rabino. E Jesus estava ali ensinando. E se você voltar no 33, João, me ajuda, 22, 33, diz assim: ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Ou seja, Jesus ensinava e o povo reagia com entusiasmo, o povo aceitava. Por quê? Porque Jesus, ele veio para o povo, ele veio para tirar o peso do povo. Se você for olhar na Bíblia, se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus não era perseguido pelas autoridades romanas. Jesus era perseguido pelos religiosos. Por quê? Porque eles colocavam fardos pesados em cima das pessoas. E Jesus não. Jesus aliviava. E eles se maravilhavam com aquilo que Jesus falava. E aqui nós vamos ver os saduceus e os fariseus vindo em cima de Jesus. Porque você imagina, Jesus sentado aqui num lugar, numa sala, dando uma EBD, e tem 200, 300, 500 pessoas. Aí tem um fariseu e um saduceu numa outra sala, com 2, 3 pessoas. E eles não aceitavam isso, porque eles eram doutores da lei, eles estavam acostumados ao povo a seguir, a escutar, e eles colocando um fardo pesado. A lei ela provava que cada dia mais a pessoa era pecadora. E Jesus não, Jesus veio com uma mensagem de amor, de perdão. Então, primeiro, a gente leu aqui, dizendo assim: os fariseus, sabendo que Jesus calara os saduceus, porque antes vieram os saduceus, um grupo religioso.
saduceus e fariseus, eles degladiavam entre si teologicamente. É como se as nossas denominações hoje, nós temos batistas, metodistas, adventistas, um tem uma base teológica, o outro tem outra base teológica. E assim eram os fariseus e os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição e nem anjo. Aí eles vão para cima de Jesus e falam: Jesus, tem uma mulher, essa mulher, ela era viúva, aí o irmão casou com ela, porque era normal isso naqueles dias. Aí o irmão faleceu, aí os filhos do irmão casou, aí o outro. Moral da história, ela se casou com 7. Isso era normal, gente, naquela época. Era até uma obrigação, porque a mulher não trabalhava, a mulher dependia do sustento do marido, dos filhos. Aí perguntaram para Jesus: Jesus, na ressurreição, quem é que vai casar com ela? Porque eles queriam envergonhar Jesus, eles queriam desonrar Jesus, eles queriam desacreditar Jesus. Aí Jesus fala assim: pô, vocês não são doutores da lei? Vocês não conhecem a Escritura? Na ressurreição não se casa, não se dão em casamento, se vivem como os anjos. Então aqui Jesus calou os saduceus, porque já falou de ressurreição e já falou de anjo. Aí os saduceus, como nós lemos aqui, sabendo que Jesus já tinha calado os saduceus, veio os fariseus. E qual era a base teológica dos fariseus? A lei mosaica, rígido, tinha que cumprir a lei. Aí então ele pergunta para Jesus: Jesus, qual é o grande mandamento da lei? Porque se Jesus fala o contrário, eles iam acusar Jesus, eles iam descredibilizar Jesus, envergonhar Jesus. Eles queriam que esse povo aqui deixasse de seguir Jesus, porque a cada dia mais e mais pessoas acreditavam e seguiam a Jesus. Aí Jesus fala: o grande e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Aí ele diz assim: e semelhante a esse, ou seja, com o mesmo peso, ou seja, com a mesma importância, com a mesma rigor da lei de amar a Deus, ele diz: amar ao próximo como a ti mesmo. E nós vamos ver me ajuda, João 22, 46. Depois que Jesus também faz calar esses, diz assim: e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer pergunta para Jesus, porque Jesus, ele era humilde com o povo, com as pessoas, mas ele era rígido com aqueles que diziam que eram crentes e não eram. Então Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Mas por que 2? Porque, ao meu ver, se ele resume um mandamento, que é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, para mim já estava resumido, porque se você ama a Deus, você não vai prejudicar o próximo. Se você ama a Deus, você não vai cobiçar nada do próximo. Mas não, ele resume em 2 mandamentos. Por quê? Porque ele está fazendo alusão às 2 tábuas da lei. A primeira tábua, 4 mandamentos, que é em direção a Deus: amar a Deus, não ter ídolos, guardar o dia e não tomar o seu santo nome em vão. E o segundo mandamento, que é amar ao próximo, ele está fazendo alusão à segunda tábua: honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não cobiçar. Até aqui estava tudo bem, irmãos.
Estava leve, suave. Mas aí eu li mais um versículo. Aí a casa caiu. Aqui é a hora de você apertar o cinto, porque nós vamos passar por turbulências agora. Aí está assim no 40, 22:40, João. Me ajuda. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui a casa caiu para mim, irmãos. A coisa aqui é muito, muito séria. Ele está dizendo que amar a Deus e ao próximo depende toda a lei e os profetas. Ele está dizendo que depende todo o cristianismo. Ele está dizendo que depende todo o evangelho. Ele está dizendo que depende toda a igreja. Ele está dizendo que a Bíblia, para ser verdade na minha e na tua vida, esses 2 mandamentos, eles têm que ser uma verdade na nossa vida. Eu te confesso que aqui, meus irmãos, eu tremi. Porque esses 2 mandamentos, ele vai traçar um perfil do crente. Ele vai traçar o perfil se você está dentro, se você está fora desse padrão. Porque você não consegue. Jesus, ele vai linkar, semelhante ao primeiro, é o segundo. Jesus aqui, ele constrói uma ponte, e essa ponte se chama amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Não dá para você viver um e não viver o outro. Viver um intensamente e o outro meia boca. Não dá para você ser amar ao próximo, fazer coisas, ajudar, sabe, estar presente, financiar, estar nos desabamentos, tudo que você vê, a pessoa está presente, mas não ama a Deus, porque ele está fazendo aquilo com uma outra intenção. E eu não posso me dedicar a Deus, estar no culto, fazer tudo que o culto de liturgia, todos os ritos, e eu desprezo o próximo. E eu falei, Senhor, isso é muito forte. Então veio à minha mente. Você começa a traçar um perfil, fala, poxa, então quando, sabe aquela pessoa que é complicada, sabe aquela pessoa que, sabe, o nome dela está sempre nos problemas, sabe aquela pessoa que na família é a ovelha negra, sabe aquela pessoa que ou ela é a confusão, ou ela está dentro da confusão, ou a confusão arrasta ela para a confusão. Essa é a pessoa que ela procura amar a Deus, ela procura estar dentro desse parâmetro de amar a Deus, não ter ídolos, não ter outros deuses, guardar o dia do Senhor, mas não consegue suportar a fraqueza, o defeito do próximo. E muitas das vezes isso acontece em casa. Pais, filhos, pais, irmãos, parentes, vizinhos. E a gente na escola bíblica estava falando sobre isso. Porque os 10 mandamentos, às vezes, mesmo todo mundo já ouvindo falar, conhecendo, não é uma coisa que se costuma praticar muito. Acha que, sabe, está ali por estar. Alguns acreditam que a lei já não é mais para nós. Mas se Jesus diz que Ele veio cumprir, Ele veio aperfeiçoar a lei,
Ele diz que aquele que guarda os seus mandamentos, esse é o que me ama. E a gente não entende bem isso, e a gente acaba não fazendo a segunda parte, a segunda tábua, de uma maneira tão dedicada quanto a gente procura fazer a primeira no amar a Deus. Talvez hoje você tenha deixado em casa alguém chateado com você. Talvez hoje você tenha alguém na família que não fala contigo. Talvez hoje esse perfil, ele venha de encontro a você e você não está dentro do que esses mandamentos, esses 2 mandamentos que depende de toda a lei. Sabe por quê, irmãos? É pesado eu falar isso. A gente estava falando sobre tomar o nome de Deus em vão. E a gente acha que tomar o nome de Deus em vão é não jurar por Deus, é não ficar, Deus te guie, Deus te salve, Deus te leve, Deus te traga, Deus. Não. Tomar o nome de Deus em vão é quando eu coloco a minha roupa de crente, quando eu pego a minha Bíblia de crente, quando eu mostro para os vizinhos que eu sou crente, mas quando tem problema na minha casa, os palavrões são ouvidos à distância. Todo mundo na minha rua sabe que eu sou um problema. Eu sou um problema na igreja, eu sou um problema na família. Sabe quando você diz assim, eu já tenho fama mesmo, então eu vou deitar, eu vou aceitar. E muitas das vezes você acaba fazendo aquilo que você não quer fazer, porque você mesma já não consegue, não tem forças, não acredita. E eu quando vou pregar, chega um momento que eu me retiro e me isolo, e ali eu fico como se eu estivesse aqui, como se Deus estivesse me ouvindo, e como se estivesse pedindo permissão. É isso que o Senhor quer que eu fale, que essa pessoa, ela torna a Bíblia uma mentira, porque a Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que não pagava passa a pagar, aquele que não respeitava passa a respeitar, aquele que não honrava pai e mãe passa a honrar. E quando eu não sou dessa maneira, a mensagem que eu dou é que isso aqui é uma mentira. As pessoas lá fora não querem ser mais crentes porque isso aqui é uma mentira. Por quê? Porque você continua da mesma maneira quando se converteu. E muitos dizem assim, eu estou há 20, 30 anos no Evangelho, mas o Evangelho não está nela há um dia. Porque não adianta ter uma parte feita e a outra parte não. E parece que nesse momento o Espírito Santo falou assim, não é isso. Você não entendeu a mensagem. Diz assim, amar a teu próximo como a mim mesmo. Em Mateus 5, vai dizer assim, aquilo que você quer que as pessoas te façam, faça você primeiro. Essa é a lei e os profetas. Sabe um espelho? Um espelho espiritual, um espelho. Então se eu vou arrumar, eu quero ficar com o cabelo bonitinho, eu vou lá e vou arrumar. Aí o espelho faz a mesma coisa. Isso é o que eu quero para mim, eu quero para o meu irmão. E eu creio que isso, que Deus coloca esse mandamento
Não é que é para ele ser aperfeiçoado, é para que eu seja. E o Espírito falou assim: você não entendeu, essa pessoa, ela não consegue amar o próximo porque ela não se ama. Eu não consigo amar o meu próximo porque eu cheguei num nível de insatisfação. Eu assumi o papel dessa ovelha negra, desse irmão ou irmã que não deu certo, de ser o pior da família, de eu ter sido machucado, de eu ter sido desonrado, e através disso eu cometi muitos erros esses que o inimigo das nossas almas, de vez em quando, ele vem esbofetear a gente tomou para si, essa pessoa tomou para si um aceitar que ela não é capaz de amar o próximo porque ela mesma não se ama. E o Espírito falou assim: hoje, o que eu quero que você diga para a minha igreja é que essa noite é tempo de voltar a se amar, porque Ele quer consertar isso aqui. Ele quer que você saia dessa condição de ferida. Ele quer que você saia dessa condição de achar que você não é, para uma condição que você é ou pode ser, se você deixar Deus te amar da mesma maneira que você deve amar. Às vezes a gente não. As pessoas não prestam. Você aponta sempre os erros. Você já brigou com quase toda a família. Você já brigou com a igreja. Teus pais não te respeitam. Você não respeita os seus pais. Eles já dizem que você não vai ser nada. E você acaba aceitando aquilo. E aquilo, sabe, te diminui tanto que você quer saber. Eu sei que isso aqui é errado, mas eu já não sou nada. Ninguém me respeita. Então eu faço mesmo. Eu sou um mau exemplo. Eu pego emprestado e não pago. Eu minto. Eu até boto roupa de crente, eu até uso Bíblia de crente, mas quer saber? Aquele irmãozinho prega mal, aquela irmãzinha louva mal, sabe? Aquele outro irmãozinho, ele fala plástico, ele fala coisa errada quando ele vai falar de Deus. Eu gosto mais do que o outro fala, esse não. Ninguém presta. É porque você não está se amando ao nível que Deus quer que você se ame, que você queira o que é bom para você e você transmita isso para o próximo. E é como se eu olhasse para o Espírito Santo e ele me desse o ok, esse é que eu quero que você fale. Eu quero que você ore pela igreja. Eu quero que você chame seus irmãos, aqueles que quiserem vir à frente e orar com você, porque de alguma maneira, às vezes, você é essa pessoa que na família você é o problemático, você é o chato, você é o que faz tudo errado, você deu errado por isso, por aquilo, e você acaba
acaba passando isso para as pessoas que começam a conviver contigo. Sabe por quê, irmãos? As primeiras pessoas a sofrerem com os nossos atos, com as nossas escolhas, são os que estão mais próximos. E às vezes quem está mais próximo é o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, nossos parentes. E são as primeiras pessoas que a gente destila, sabe, esse não amar. Às vezes você chega e fala: poxa, por que eu sou assim? Por que eu não consigo ver o melhor nas pessoas? Por que eu não acredito que quando aquela pessoa fala assim: poxa, mas eu te amo, eu não acredito, para mim soa falso. Não é porque essa pessoa não te ama, é porque você não está acostumado a ser amado, a ser amada. Você não está acostumado a receber um abraço da pessoa que fala, sabe, com a sinceridade do coração: Jesus te ama. Jesus pode mudar a história. Jesus pode fazer de novo. Jesus pode melhorar essa situação na tua vida, mas é preciso que você entenda que você tem que se perdoar. Às vezes, dessa caminhada de desamor que a gente vive, a gente faz coisas, fala coisas que a gente não se orgulha. E às vezes a gente fala coisas que até atraem maldição para a nossa vida. Ou você verbaliza uma maldição para um filho, uma filha, um pai, uma mãe. Tomara que morra. Ah, isso não vai dar para nada. Essa vai ser isso, vai ser aquilo. E a gente sabe que as palavras, ela têm poder. Mas em Cristo Jesus, sabe, novas são todas as coisas. Mas é preciso dar essa credibilidade, esse salto, esse passo de fé. É isso que Jesus espera de mim, de você. É que você creia nele e que você dê essa direção. Fala assim: Senhor, daqui para frente eu quero que o Senhor me conduza. Daqui para frente eu só vou falar aquilo que primeiro passar por ti, Senhor. Eu só vou me dirigir a um irmão, uma irmã que falar alguma coisa que não